Paz, meus amados. Amém. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que saiu, ou deslocou, da sua casa para estar aqui hoje, com o intuito de adorar a Deus, de louvar, a Deus, Que essa chama cada dia possa permanecer acesa em cada coração, É uma alegria mais uma vez estar aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 122, Davi diz o seguinte: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é uma alegria, estar na presença do Senhor. É alegria para nós estarmos em comunhão, uns com os outros. É uma alegria imensa, Podemos louvar a Deus, exaltar a Deus, em todo instante, em todo momento. Nessa noite nós possamos adorar aquele que nos propiciou estar aqui. Possamos exaltar, engrandecer, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, por estarmos aqui, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida. Agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui. Não foi porque nós queremos estar aqui, mas foi porque Tu, ó Deus, estivesse aqui, Pai Santo. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa oração. Fala a cada coração nesta noite, Senhor. Ó Deus, abre os nossos corações, nossos ouvidos, ó Pai, nossos caráteres, ó Pai, a Sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Receba cada um de nós, ó Pai, pastor, ó Pai. A palavra, em nome de Jesus, oração do Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos louvar o Senhor neste lugar. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Ele que é a nossa única razão de adoração, a única razão de estarmos reunidos aqui, a única razão da nossa verdadeira alegria. Amém. Vamos cantar ao Senhor então. És tu a única razão da minha adoração ao Senhor. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Louvamos o nome do Senhor. Amém. Glória ao Senhor da adoração. Louvamos o Deus. És tu a única razão.
digno de louvor e adoração, de onde vem a fonte da nossa vida, do nosso manancial, onde nós alimentamos a nossa alma, onde nós alimentamos o nosso espírito, o nosso intelecto, é o Senhor, o nosso manancial. Cantemos a Ele, cantemos nesta noite ao Senhor. E vai dizer a Deus: Senhor, é do Senhor que eu preciso todos os dias. Preciso estar na Sua presença todos os dias, a todo tempo. Estamos no tempo, reunidos ou em casa, em todo tempo precisamos do Senhor todos os dias. A Ti, Senhor, nós adoramos essa casa. Hoje te dá.
escassez da presença do Senhor. Essa fonte flui, jorra maravilhosamente. E a sua presença se faz em nosso meio. E dele podemos beber, e dele podemos nos fortalecer, e dele podemos alegrar a nossa alma e sentir a sua presença. Ele está presente neste lugar, amém? Ele está presente neste lugar. Sinta a presença do Senhor. Conecte com Ele, porque o seu Espírito Santo está neste lugar para tocar em nossos corações, para falar as nossas ouvidos, para fortalecer as nossas almas. Tu és real neste
com seus braços abertos para nos acolher, com seu colo, meu Deus, aconchegante para nos confortar. O Senhor está sempre no mesmo lugar, ó Deus, com a mesma disposição, com o mesmo amor, voltado para nos abençoar, ó Deus. Precisamos tão somente ter certeza dessa verdade todos os dias, para sabermos, ó Deus, que não há para onde irmos, ó Pai. Não há lugar, ó Deus, onde devemos ou podemos nos esconder do Senhor. Não há, ó Deus, outro lugar seguro bastante, meu Deus, onde podemos nos acolher. Não, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, Senhor. Cremos nessas palavras, ó Pai, mesmo quando o nosso ânimo, Senhor, estiver abatido, ó Pai, persistiremos em estar na Tua presença. Continuaremos confessando Teu nome como Salvador das nossas vidas. Continuaremos, ó Deus, firmes na Sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A Ti entregamos o nosso louvor nesta noite, o nosso coração, a nossa mente, pedimos por meio da Sua mão. Obrigado, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Palavras da Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse instante no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Gênesis 39, 21. Amém? Todos encontraram aí? Gênesis 39. Gênesis é fácil de encontrar, né? É o primeiro livro da Bíblia. Versículo 21. Versículo 21 a seguir, leremos o capítulo 40 todo. Nos diz assim: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Então me disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias.
Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte do padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então me disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te retirará fora a cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, José toma uma grande parte aqui do livro de Gênesis com a sua história, uma porção considerável, e ele nos traz aqui algumas lições nesse texto que nós lemos. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Lições da vida de José, um homem que serviu, mesmo na adversidade. Nós conhecemos a história de José, filho de Jacó, que tinha os seus irmãos enciumados contra ele, porque ele era muito querido por seu pai Jacó. Então esses irmãos tentaram matá-lo, mas acabaram vendendo José, e José foi parar no Egito, na casa de Potifar, chegou como escravo, e ali foi bem sucedido na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar, tramando contra ele, o acusa de assédio, e ele vai, sem ele ter feito qualquer coisa. Ao contrário, ele jamais faria isso, como ele disse, ao seu senhor Potifar, traindo o seu senhor, ficando com a esposa de Potifar. Então José, não querendo, ele foi infamado, caluniado, foi acusado de ter feito isso, sem nada ter feito. E então ele foi parar na masmorra, na prisão onde ficavam os prisioneiros do faraó, os prisioneiros do rei. Chegando ali, ele tem a graça de Deus, Deus é com ele, e o carcereiro então se aproxima de José, cria uma amizade com José, confia em José e dá trabalho para José ali, de modo que tudo que José faz prospera, tudo que José faz vai bem, e o carcereiro confia em José, e nada do que José faz, ele faz mal feito, ele faz tudo bem feito, ao ponto de a palavra dizer que nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, nos diz a palavra. Tudo quanto devia fazer, ele fazia. Porém, irmãos, ele estava preso, era um encarcerado. Então ele ali, se juntando a outros, chegaram dois prisioneiros que nos diz aqui o mordomo do rei e o padeiro, né? O Faraó se indignou contra eles, ele não sabe a causa, ele não sabe a razão, mas eles foram mandados para ali. E então o carcereiro põe José para cuidar desses homens, como cuidava de outros. E a palavra nos diz que, diz-nos aqui que José depois de um tempo, chegando um certo dia, esses dois homens
o copeiro do rei e o padeiro do rei, eles então estavam ali entristecidos, com um semblante descaído, e José pergunta para eles o que aconteceu, e eles disseram que tiveram um sonho. Eles sonharam na mesma noite, cada um o seu sonho, cada um com uma interpretação diferente, e eles diziam que ninguém podia interpretar, e eles não sabiam o que significava aquele sonho. José então diz: olha, mas quem interpreta sonhos é Deus, me conte o sonho. Eles contaram o sonho a José, como nós acabamos de ler aqui. O copeiro conta o seu sonho, o padeiro conta o seu sonho. José interpreta esses sonhos, interpreta o sonho do copeiro, dizendo que ele será reintegrado ao seu serviço, e interpreta o sonho do padeiro, dizendo que ele será condenado e será morto. Porém, ao colocar a interpretação do sonho do copeiro, José diz: olha, lembra-te de mim quando chegares lá, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver acertado lá com o faraó, não esqueça de mim não lembra de mim, porque eu estou aqui inocentemente, eu estou aqui sem ter culpa alguma. Eu fui vendido pelos meus irmãos hebreus, vim parar no Egito como escravo, fui caluniado e vim parar aqui nesta prisão sem ter qualquer culpa de coisa alguma. E aí, meus irmãos, nos diz aqui que no aniversário do faraó, ele dá uma festa, chama os seus oficiais, reintegra o copeiro e manda enforcar o padeiro. Assim como José havia interpretado o sonho. Como José havia interpretado no dia do aniversário do faraó, o copeiro estava ali servindo ele, servindo o próprio faraó, como José havia interpretado o sonho. E o capítulo termina dizendo que o copeiro-chefe, então, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Mas se nós continuarmos lendo o capítulo 41, nós vamos ver que 2 anos depois, o faraó tem um sonho e aquele copeiro se lembra de José, que interpretou o sonho dele, e é aí que José vai ser chamado para a presença do faraó e se torna o grande governador do Egito, com toda a autoridade para governar, abaixo somente do faraó. Acima dele só tinha o faraó. Mas eu gostaria que nós olhássemos essa porção que nós lemos e entendêssemos aqui, aprendêssemos e observássemos algumas lições de quem serviu na adversidade. Eu quero destacar que José serviu na adversidade. Ele serviu a Deus, ele foi servo fiel, mesmo na adversidade. A gente vê a história de José, que enfrentou muitas adversidades. E ele assim serviu. Serviu a Deus e serviu as pessoas. Ele serviu em todo lugar onde ele estava. Ele serviu. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar aqui. Em todo lugar onde José esteve, ele serviu. Ele serviu na casa de Potifar, ele serviu no cárcere, e ele serviu ao faraó. Irmãos, eu quero então que a gente entenda aqui que José era um homem servidor em todo lugar. Não é o lugar que faz a gente, não é o lugar que nos molda, mas somos nós quem decidimos ser quem nós somos, não importa onde nós estivermos. Às vezes as pessoas têm comportamentos diferentes em lugares diferentes, e é justamente aquele comportamento mais eu diria, mais desagradável, menos recomendável, é aquilo que a pessoa é. Então a pessoa vem para o culto, vem para a igreja e ela se mostra uma pessoa boa, se mostra uma pessoa espiritual, mas quando está no trabalho ou quando está em casa, ela se mostra uma pessoa diferente daquilo que se mostra no culto. Qual é a pessoa real? A pessoa real é essa lá do trabalho, a pessoa real é essa lá em casa. É essa lá que é diferente, é essa lá que está abaixo, porque quando está no culto, está fazendo um esforço para se mostrar diferente. Então há muitas pessoas assim, pessoas que na frente de outras, elas são de um jeito, em outro ambiente ela é de outra maneira, não é?
Filhos que na frente dos pais eles se comportam de uma maneira, aí na escola se comporta de outra, na rua se comporta de outra maneira. Marido que na frente da esposa se comporta de um jeito, quando está na ausência da esposa se comporta de outra maneira. Então há muitas pessoas vivendo assim, e elas deixam ser levadas pelo ambiente, pelo lugar onde elas estão. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que José serve em todo lugar. Ou seja, José ele adora em todo lugar. José serve a Deus em todo lugar. José honra ao Senhor em todo lugar. José é quem ele é em todo lugar. Se nós lermos a história de José, ele aprende a servir em todo lugar. Ele serviu fielmente a Potifar, serviu fielmente ao carcereiro, serviu fielmente a Faraó. Então ele serve em todo lugar, apesar de serem situações diferentes. Alguém pode olhar e dizer assim: mas José foi colocado como governador do Egito, uma grande autoridade, ele tinha poder nas mãos dele, tanto que ele comandou toda aquela estratégia para passar pela crise. Alguém pode dizer assim: mas com toda aquela autoridade, com todo aquele poder, é muito fácil ele servir. Não, mas antes ele serviu no cárcere, na prisão. E ele não estava aqui dizendo assim: eu gosto daqui. Não, olha só, ele não está dizendo que gosta daqui. Ele não está dizendo que aqui é um lugar bom, mas ele serve. Ele chega ali, ele conquista a confiança do carcereiro e serve ao carcereiro, serve aos prisioneiros. Antes ele está na casa de Potifar, ele conquista a confiança de Potifar e serve a Potifar. Serve de tal maneira a Potifar, meus irmãos, que a calúnia levantada contra ele deveria ter sido executado. José deveria ter sido executado. Mas ele serve de tal maneira a Potifar que, é claro que nós não estamos aqui falando da bênção de Deus, não estamos falando do cuidado de Deus, mas ele serve de tal maneira que na cabeça de Potifar ele prefere não executar José, prefere não matar José. Quem sabe ele conhecia um pouco a mulher que ele tinha. Ele dá um pouco de crédito a José e dizia que não tinha feito nada. Mas ou ele prendia José, ou ele mandava matar a mulher. Era uma coisa ou outra. Ou ele matava José ou matava a mulher. Não querendo matar a mulher e nem querendo matar José, ele mandou prender José. Então José serve de tal maneira, com tanta dedicação, com tanta entrega, que não é o lugar que determina se ele vai servir ou não. Não é o lugar. Irmãos, quando nós servimos a Deus, nós servimos em todo lugar, em qualquer instante. Em casa, no trabalho, se a gente está de férias, se a gente viaja, se está em outra cidade, se está em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós servimos o Senhor. Não é o lugar que faz a gente, mas somos nós quem servimos ao Senhor em qualquer lugar. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é que José se importa com as pessoas. Essa é a segunda lição: se importar com as pessoas. José está ali, ele está servindo as pessoas, ele ajuda o carcereiro, ele está servindo as pessoas. E aqueles dois homens que foram para ali, o copeiro e o padeiro, eles são colocados aos cuidados de José para que José sirva eles, para que José cuide deles. Então José é um prisioneiro ali que está servindo os prisioneiros. Essa aqui não era uma prisão qualquer. Ainda tem isso. Aqui era a prisão onde os encarcerados, mais renomados, ou tipo aqui os oficiais de Faraó estavam. Então não era aquela prisão mais ralé, não. Ao ponto de, então, o Potifar consegue colocar José nessa prisão. E José ali, então, ele está servindo essas pessoas.
serve esses dois homens ali. Serve de tal maneira, veja, José está todo o tempo servindo. Ele poderia estar indignado, ele poderia estar, e ele tinha toda a razão para estar indignado, mas ele está servindo o carcereiro, servindo aquelas pessoas ali. Nos diz aqui a palavra, tudo quanto devia fazer, ele fazia tudo quanto devia fazer, no versículo 22. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, ele servindo aqueles homens, chega um dia que aqueles homens estão com o semblante caído. Vindo José pela manhã, viu, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, a casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? José observou e perguntou. José se importava com as pessoas. Nós aprendemos isso aqui, que mesmo ali, José falou assim: eles são prisioneiros como eu, estou cumprindo o meu serviço e pronto. O que eu tenho que fazer para esses homens? Cuidar deles, orientar, trazer alguma comida, alguma coisa assim. Mas muito além disso, José se importava com as pessoas. E nós vamos ver isso, nós vamos ver que está em toda a história de José. Ele vai aprendendo cada vez mais a se importar com as pessoas e a servir. Depois ele serve seus irmãos, seu pai, ele serve a sua família, serve a todo o Egito, serve a todo mundo daquela época, na sua grande missão estratégica para enfrentar uma crise alimentícia naquele tempo. José então olha para aqueles homens, se importa com eles, vê que eles estão com o semblante caído, vê que eles estão turbados, eles estão ali angustiados, e José então pergunta para eles: por que vocês estão assim? Vocês estão com um semblante triste, porque José se importava com as pessoas. José não era indiferente. O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos, sempre, na medida do possível, nos importar com as pessoas. Nosso grande problema, irmãos, é que nós vivemos num ambiente, numa condição em que a indiferença, ela fala muito mais alto, ela é muito mais convidativa para nós do que se importar com as pessoas. A indiferença é essa atitude que para nós assim não faz diferença. E nós vamos vivendo, irmãos, uma realidade cada vez mais de privacidade, e esse é um comportamento dos nossos tempos, dos nossos dias, em que as pessoas vão vivendo as suas privacidades, e isso vai nos deixando cada vez mais distantes, isso vai nos deixando numa condição mais desafiadora para que a gente se importe com as pessoas. Porque nós vamos vivendo uma realidade em que ninguém quer se mostrar, ninguém quer se revelar, ninguém quer, e se alguma coisa transparece, ninguém quer que o outro se intrometa na vida de ninguém. Nós vivemos essa realidade, irmãos. Nós vivemos uma realidade que ninguém quer o outro metendo o bedelho na sua vida, ninguém quer o outro perguntando sobre sua vida. Quantas vezes as pessoas se esquivam, e eu posso falar isso com propriedade, porque muitas vezes, algumas pessoas dizem que estão bem quando não estão, dizem que está tudo certo quando não está, dizem que está tudo ok. Aí chega alguém e fala: fulano está com um problema. Aí se aproxima de fulano está tudo certo, tudo ok. Você tenta, ali, tenta descobrir alguma coisa, tenta aproximar da pessoa, e ela não se abre, não se mostra. Então nós vivemos cada vez mais essa realidade da privacidade. Cada um quer a sua privacidade, ninguém quer se mostrar, ninguém quer se abrir, ninguém quer mostrar suas fraquezas, suas tristezas, suas angústias, ninguém quer falar sobre isso, muito menos ter a intervenção de outra pessoa. Então às vezes a gente fala assim: mas eu vou. Aí tu vê que a pessoa não está bem, ou está com um problema, sabe que está com um problema, e se a gente chega e fala, a pessoa não se abre, a pessoa se sente invadida.
E isso tem se tornado cada vez mais complicado. Isso já vai nos deixando, nós na nossa cultura brasileira, nós já temos dificuldade de chegar para o outro nos momentos difíceis. Nos momentos bons, não. Nos momentos bons é tranquilo. Não é? Você chega para falar, fulano, eu soube que você comprou um carro novo, Edinaldo. Soube que você comprou um carro novo, rapaz, que bom. Aí Edinaldo dá um sorriso e fala, rapaz, comprei e tal. Mas você já pergunta quanto você pagou, ou quanto é a parcela que você está pagando, aí ele diz, rapaz, não é baixa não. Ele não quer falar. Entendeu? Aí você chega para outro e fala assim, fulano, eu sou aqui, eu sou que você vendeu o carro. Eu sou que você vendeu o carro, o que houve? E falar que não estava endividado, vendeu o carro e tal, algumas coisas e tal. Só que você vendeu o carro, o que houve? Não, nada não. Vendi, vou ficar um tempo aí, vou comprar outro e tal, é um melhor. Entendeu? Eu não estou dizendo que todo mundo vai estar se metendo na vida do outro, que a gente vai estar falando de tudo da vida da gente, mas cada vez mais a gente está vivendo uma realidade em que a gente quer privacidade, em que a gente não quer ninguém se metendo na vida da gente, e não quer ver ninguém falando, olha, principalmente nessa questão das dificuldades, dos problemas. Quando fala de alegria, beleza, um carro novo, casa nova, só que você viajou, viu as fotos suas na internet, nas redes sociais, estava passeando, hein? E como é que é? Foi bom lá? Foi demais, foi uma maravilha e tal. Quando é para comentar sobre coisas boas, aí as pessoas estão mais abertas. Agora, quando é para falar de tristeza, das angústias, dos problemas, das lutas, entendeu? Só que você está tendo dificuldade lá no seu trabalho. Como é que está no seu trabalho? Não, está tudo ok, está tranquilo. É claro que não são todas as pessoas. Estou dizendo que cada vez mais a gente está criando barreiras que a gente não quer se expor, a gente não quer se mostrar, a gente não quer tendo pessoas invadindo as nossas vidas, mas é claro que eu não estou falando aqui de nada desequilibrado, nada aqui exagerado, mas nós precisamos ter pessoas à nossa volta que se importam conosco. Nós aprendemos aqui, José se importava com as pessoas. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que o Senhor tem a resposta. José pergunta a esses homens o que eles tinham. E eles contam o sonho, falam que eles sonharam e tal. E aí nos diz aqui que eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Aí José diz assim: porventura não pertence a Deus as interpretações? José mostra aqui, ali no Castro, que existem coisas que pertencem a Deus, respostas que só podem vir de Deus. José não se coloca como um guru, como um adivinho. José não se coloca como alguém sábio, que fala: me conta aí, joga nos meus peitos aqui que eu vou resolver, eu interpreto, eu sei o que eu faço, eu sei, joga aí, vocês tenta aí, vamos lá. O José não fala assim: eu tenho a solução para vocês, depende do negócio que a gente fizer e tal. José não negocia, José, ele logo diz que o Senhor tem a resposta. Olha, o problema é que vocês, quem tem a resposta é o Senhor. Aliás, ele pergunta: não é o Senhor? Como assim, não é óbvio que é o Senhor? Só Deus tem a resposta para essas coisas. Só o Senhor tem o poder de interpretar sonhos. Não pertence a Ele. Não é o Senhor que pertence esse poder de interpretações, de mostrar o que está oculto, de mostrar o que a gente não sabe, de dar direção quando a gente não tem a direção, de nos guiar quando nós não enxergamos. Não é o Senhor. José então não toma o lugar de Deus. José não assume o lugar de Deus, ele não toma a honra do Senhor, a glória do Senhor. Ele diz: o Senhor tem a resposta.
E nós vamos ver que José ele ajuda essas pessoas, José ele interpreta o sonho, mas antes de ele interpretar o sonho, antes de ajudar essas pessoas, antes de prosseguir na sua trajetória, ele diz: o Senhor, pertence a Ele as interpretações. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa a vocês, antes de me mostrar, antes de que eu possa ajudar, o Senhor tem a resposta. Se não vier dele a resposta, se ele não agir, se ele não nos doar aquilo que pertence a ele, aquilo que só ele pode fazer, se ele não derramar o seu poder, nós não temos qualquer direção. Muitas vezes nós fazemos o contrário. A gente tenta buscar respostas, a gente tenta resolver as coisas, a gente tenta adivinhar, a gente tenta fazer como esses homens estavam fazendo. Esses homens, você acha que esses homens estavam aqui? Olha o que eles dizem. Eles dizem: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Como assim não há quem possa interpretar? De onde eles tiraram essa conclusão? Não há quem possa interpretar. Certamente, eles já tinham contado esse sonho para muita gente, para todos ali, que eles puderam, para os colegas e os outros encarcerados. E aí, o que você acha? Tive esse sonho? Tem alguma ideia? Ali tinha outros prisioneiros. E não havia ninguém. Olha, eu não tenho a menor ideia. Esses sonhos são esquisitos. Um sonhou com uma videira, outro sonhou com uns cestos cheios de pães, coisas finas. Não, tem 3 cestos, 3 ramos, copo do faraó, as aves comendo aquilo que estava no cesto. Não tenho a menor ideia. Não sei. E eles estão preocupados. Não é possível, ninguém sabe, nenhuma ideia, nenhuma luz. Eles sim, eles fizeram isso. Eles estavam tentando encontrar uma solução. Mas quando chega diante de José, ele fala assim: mas não é óbvio, vocês estão procurando aí interpretações, vocês estão procurando aí que os outros interpretem, digam para vocês, aponte a solução, aponte a direção. Mas não é o Senhor? É o Senhor quem tem a resposta? Não é o Senhor? É tipo quando Jesus está lá em Mateus, Jesus está falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, não quer ver de comer, beber ou vestir, o vosso Pai Celeste cuida de vocês. Não é? Jesus não fala isso lá? Aí Jesus fala assim: e aí vocês estão, tem gente que fica procurando resolver essas coisas com a preocupação. Isso é coisa dos gentios, dos incrédulos. E o que eles conseguem com isso? Eles conseguem o quê? Nada. Não conseguem nada com essa atitude de ansiedade. Não consegue coisa alguma. Então, confia no Senhor, busca o Senhor, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí José está falando: vocês estão buscando soluções humanas. Isso não adianta nada. Jesus disse lá em Mateus: isso não aumenta um dia na vida de vocês, não aumenta um segundo na vida de vocês. Vocês andarem ansiosos, querem resolver as coisas por vocês mesmos. Não ajuda vocês? Em nada. Jesus disse. Aí José está dizendo aqui, é a mesma coisa que José está dizendo. José está dizendo assim: vocês estão procurando respostas de quem não pode responder. Ninguém vai te dar o que não tem, porque esse poder só o Senhor que tem. Só o Senhor tem a resposta. Ele tem o poder, a Ele pertence as interpretações. Ao Senhor pertence revelar o que está oculto, falar o que nós não sabemos, trazer a resposta para nós. No dia que a gente aprende que nós precisamos primeiramente buscar em Deus as respostas que nós necessitamos. O Senhor tem as respostas daquilo que nós não sabemos. O Senhor tem as respostas daquilo que nos está oculto. Isso quer dizer que o Senhor vai nos mostrar todas as coisas? Não. Isso quer dizer que nós vamos conhecer todas as coisas? Não. Às vezes o Senhor vai falar assim: aquieta-te, sossega. Às vezes o Senhor vai falar assim: me busque.
e deixe que o resto eu cuide. Mas o senhor vai cuidar como? O senhor vai fazer como? Isso não é problema seu. Eu só estou falando para você se aquietar, só estou falando para você me buscar, só estou falando para você me servir. E deixa que o mais eu farei. Às vezes a resposta é essa, mas o Senhor sempre tem a resposta para nós. José então nos mostra aqui que o Senhor tem a resposta. Mas ele também nos mostra que o homem tem a iniciativa. Mediante essa verdade, mediante essa confiança, mediante esse fato que o Senhor tem a resposta, nós precisamos ter a iniciativa, baseado no fato que nós sabemos que Deus tem a resposta, baseado na verdade que o Senhor tem o poder de nos responder, nós precisamos ter a iniciativa. Quando nós sabemos que Deus é poderoso, nós buscamos a Ele. Nós buscamos a Deus partindo do pressuposto de que Ele está disponível para nos abençoar e disposto para nos abençoar, graciosamente com as mãos estendidas sobre nós. Por isso nós buscamos, nós temos a iniciativa. Então o que José diz? Contai-me o sonho. Entenderam? Ele diz: ao Senhor pertencem as interpretações, então me conte. Me conte o sonho. José então tem a iniciativa, o homem tem a iniciativa. A partir do momento que a gente sabe o que Deus pode fazer, nós então podemos ter a iniciativa. E José fala assim: então me conte o sonho. E aí? José ouve e Deus dá a ele a interpretação, Deus dá a ele a sabedoria, o conhecimento. Nós devemos ter a iniciativa baseada naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que nós sabemos de Deus. Tem muita gente fazendo alguma coisa baseada naquilo que quer. Preste atenção nisso. Nós devemos ser pessoas que têm iniciativa. Iniciativa é atitude de fazer, de buscar, de agir. Mas as nossas iniciativas, as nossas atitudes precisam estar baseadas naquilo que Deus é, naquilo que Deus prometeu. Aliás, isso é fé. Entendeu? Isso é fé. Como eu já ensinei tantas vezes, a nossa fé está baseada na verdade. A nossa fé está baseada naquilo que Deus é. A nossa fé está baseada naquilo que Deus ensina, naquilo que Deus promete, não é naquilo que a gente quer. Não é naquilo que a gente deseja. E tantas vezes nós agimos de maneira contrária. Ah, mas eu creio. A gente fala assim: olha, mas isso aí não é o que a Bíblia ensina. Ah, mas eu creio assim. Você vai crer assim e Deus não tem compromisso com quem diz eu creio assim. Deus não tem compromisso com quem, mas eu desejo que seja assim. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Essas pessoas estão fadadas à frustração. Quando José diz: conte-me o sonho, quando José então diz assim: contai-me o sonho, ele não está falando isso com soberba, ele não está falando isso assim: me conta porque eu sou o cara, me conta porque eu tenho poder. Não, ao Senhor pertence as interpretações, me conte. José está falando assim: olha, o Senhor, Ele tem as interpretações. Se Ele quiser nos mostrar, se Ele quiser nos falar, se Ele quiser agir, Ele vai agir. José deixa claro que antes de ele falar a interpretação do sonho, essa interpretação vem de Deus, essa direção vem de Deus, essa orientação vem de Deus, e não dele mesmo. É assim que nós precisamos agir. É por isso que nós podemos orar pelos enfermos, é por isso que nós podemos pedir a Deus que Deus abra uma porta, que Deus Ele cuide de nós, por isso que nós podemos interceder por outras pessoas, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós podemos fazer isso, que Deus tem o poder de nos abençoar e abençoar outras pessoas. Nós fazemos isso baseado naquilo que Deus naquilo que Ele promete, naquilo que Ele fala. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser agir, Ele vai agir. Se Deus, do modo como Deus vai fazer, no tempo que Deus vai fazer, isso é coisa de Deus. Nós precisamos ter ação, nós precisamos ter atitude. Nós
Nós precisamos orar, buscar, nós precisamos agir e deixar que Deus faça a vontade dele. É isso que nós precisamos fazer. Então José nos mostra aqui que o homem tem que ter iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa. José já tinha interpretação do sonho? Não. Antes de ele ouvir o sonho, ele pede para contar. Me conta aí. Nós precisamos ter a iniciativa de fazer aquilo que a gente sabe que Deus nos mandou fazer, ou aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer. José sabia se ele ia ter interpretação ou não? Não. Ele ouviu o sonho e Deus deu a ele a interpretação. É como a gente ora para o enfermo, a gente sabe se Deus vai curar ou não? Não, a gente não sabe. Isso nos impede de orar? Não, não nos impede de orar. Eu estou aqui pregando, estou aqui falando, todos aqui estão ouvindo. Eu não sei onde você está com a cabeça, se você está ouvindo, se você está prestando atenção, se você está pensando no seu dia de trabalho, se você está pensando quando você voltar para casa, se está pensando na manhã, se está pensando em outra coisa. Porque a cabeça da gente é assim. Se o que eu estou falando vai entrar no ouvido e sair pelo outro, se você vai sair daqui e vai esquecer daquilo que a gente está falando aqui, ou se você está prestando atenção e o Espírito de Deus está agindo na sua vida, eu não sei. Eu tenho como saber? Não. Eu não tenho como saber. Aliás, se eu soubesse assim, olha, eu vou pregar na igreja e ninguém vai prestar atenção, eu ia chegar aqui, irmãos, amém, Deus abençoe, vou para casa e pronto. Ninguém vai prestar atenção. Ninguém vai ouvir, ninguém vai guardar nada. Despediria os irmãos e íamos para casa. Mas eu não sei. Eu não sei o quanto você vai ouvir, eu não sei o quanto você vai receber, eu não sei o quanto você vai ser abençoado, eu não sei o quanto você vai abrir o seu coração para que o Espírito de Deus abençoe a sua vida, para que o Espírito de Deus aplique a palavra na sua vida, eu não sei. Eu sei uma coisa, que o Senhor nos deixou a sua palavra para que nós a anunciássemos, para que nós pregássemos, para que nós compartilhássemos, para que nós aprendêssemos, para que nós nos alimentássemos da palavra. O Senhor nos deixou a sua palavra, nos ensinou a congregar para que nós estivéssemos juntos, e a palavra do Senhor nos diz, ela é útil, ela é boa, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos alimenta, ela nos edifica, e por isso eu não tenho como saber, e isso não me importa, eu não prego a palavra partindo do pressuposto de que, será que todos vão ouvir? Será que todos vão ser abençoados? Ou será que ninguém vai prestar atenção? Eu não sei, não posso saber. O que eu sei é que o Senhor nos mandou viver na pregação da palavra, aprender da palavra, aprender a verdade. Isso nós fazemos. É a partir dessa verdade, desse pressuposto, de que a palavra é a verdade, que a verdade liberta, que eu vim aqui e prego. Se algum dia você fala assim, pastor, eu vou para o culto, mas eu ouço a mensagem, eu não ouvi, etc. do outro, eu não estou prestando atenção, eu falo, vou orar por você, Deus tem misericórdia por você, para que você tenha atenção e que o Espírito de Deus abençoe a sua vida. Mas eu não vou deixar de pregar por isso, não. José sabia que Deus tem o poder de interpretar os sonhos. A ele pertence todo conhecimento. Encontra aí o sonho. Sei que eles vão falar assim, mas você vai revelar? Você vai fazer? Eu não sei. Encontra aí. Eu tenho que agir. Eu tenho que ter a iniciativa. É isso que José está fazendo. Eu tenho que ter a iniciativa. O que Deus vai fazer é da conta dele. Porque é da minha conta eu tenho iniciativa, eu creio. É glorificar o Senhor. A Ele pertence as interpretações. Ele tem as respostas. Então, a mim, quando José me conte o sonho, quando ele diz que Deus tem a resposta, a gente tem que perguntar se Deus vai responder ou não.
se Deus vai responder do jeito que a gente espera ou não, se Deus vai responder no tempo que a gente quer ou não, isso a gente não pode comandar, mas a gente tem que perguntar. É como Jesus disse: batei, buscar, pedir. Entendeu? Que de lá vem a resposta, o retorno. Agora, quando, como, aí é uma coisa de Deus. Amém? A gente precisa ter a iniciativa conforme o que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. O texto ainda nos ensina que o homem deve aproveitar as oportunidades. José então ouve os sonhos, interpreta o sonho do copeiro, você vai ser restituído, você vai ser restabelecido no seu cargo. Aqui 3 dias você vai estar lá servindo o faraó no copo dele. No copo dele, você vai estar lá. Aí José recebe essa interpretação e fala para ele. E José está ali pensando, irmãos, veja só. José está ali pensando como ele foi parar ali e como ele vai sair dali. José não queria morrer ali. Ele não queria ficar a vida toda ali. A sentença era perpétua. Para quem seria condenado à morte, não tinha previsão de sair. Mas ele não queria ficar ali. Ele não queria morrer ali. Então, quando ele conta a interpretação e ele vislumbra a realidade, o fato, esse homem oficial do faraó, ele vai estar servindo o próprio faraó. Acho que José não demora esse tempo que eu estou levando aqui para pensar. Quem pode me tirar daqui? Faraó? Quem mais? José sabia. José era um sábio, igual aquele centurião, que tinha um servo dele. Lembra aquele centurião que tinha um servo que estava doente? E que os religiosos foram lá falar com Jesus: o servo do centurião, ele é gente boa, ajudou a gente a construir a sinagoga, era um homem bom. Ele é romano, é gentil, mas ele é um bom. Aí Jesus: então bora lá, vou lá curar esse homem, esse servo dele. Aí o centurião fala: opa, manda falar para ele que ele não precisa vir aqui não. Eu sei que ele é poderoso, que ele tem autoridade. E basta uma palavra dele e o meu servo será curado. Eu sei o que é isso. Eu sei que é a tua autoridade, que eu tenho autoridade sobre os soldados. Eu digo vai, eles vão. Eu digo vem, eles vêm. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter autoridade. E aí Jesus falou assim: olha, nunca vi uma fé como essa aqui em Israel. Elogia a fé daquele homem. E Jesus não vai lá e ordena que o servo seja curado. José entende esse negócio de autoridade. Então José para e diz assim: olha, José imagina a cena, um homem oficial do faraó servindo no copo do faraó. Quem é que pode me tirar daqui? Faraó. Qual é o contato que eu vou ter com o faraó? Nunca. Se eu mandar um bilhete para o faraó, alguém vai entregar? Não. Se eu pedir uma audiência com o faraó, eu vou ter? Não. Qual a chance que eu tenho de sair daqui? Nenhuma. Uma oportunidade que eu tenho aqui. Esse homem daqui a 3 dias vai estar junto com o faraó. Ele vai ser restabelecido no serviço dele. Ele serve o faraó. Então essa é a oportunidade que eu tenho. Olha, tem uma coisa. Aí, versículo 14. Porém, eu estou te. José está falando assim: eu estou te revelando aqui o sonho. Estou te passando a interpretação, porém tem uma coisa, eu tenho um pedido para você. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Tudo vai acontecer do que eu estou te falando. Quando você estiver bem, estiver estabelecido, estiver em paz com o faraó, você lembra de mim.
rogo-te que sejas bondoso para comigo, lembra de mim, seja bom comigo, e faças menção de mim para Faraó. Fala de mim para Faraó, para que eu tenha chance de sair daqui, e me faça sair desta casa. E aí ele explica, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. José está dizendo assim: olha, eu não quero te incomodar não, eu não quero pedir muito não, mas quando estiver bem, se estiver tudo tranquilo lá, você lembra de mim e fala de mim para Faraó, que o meu desejo é sair daqui, eu estou aqui injustamente. Você está entendendo o que é a oportunidade que José aproveita? A única chance que ele teve. É claro, irmãos, que nós não estamos aqui considerando, Deus poderia tirar José dali de muitas formas, de muitas maneiras. De muitas formas, de muitas maneiras, como Deus tirou Pedro da prisão, mandou um anjo lá, quebrou as correntes e saiu abrindo as portas, tudo. E Pedro foi saindo milagrosamente, aquela coisa sobrenatural. Pedro achava que estava sonhando, porque aquilo era uma coisa sobrenatural. O anjo, as correntes partiram, as portas foram se abrindo, e não vinha ninguém impedia eles de sair. Só quando Pedro chegou lá fora, ele falou assim: peraí, tem nada de sonho aqui não, é verdade mesmo. Deus poderia fazer isso com José? Poderia. Mas Deus estava conduzindo José de outra maneira. José estava sendo conduzido para que depois ele se tornasse grande governador do Egito, um homem estratégico, um homem que sabia ver as oportunidades, entendeu? E essa foi a única que ele teve, entendeu? É a única. Está entendendo? E aí o Daniel, vamos dizer que aquele time venceu, não está jogando mal. Aí ele fala assim: rapaz, está jogando mal, sofrendo. Uma única chance de teve um gol, guardou, ganhou o jogo. Aí você fala: rapaz, que jogo feio, sofrido, mas uma única chance, gol. Aí você fica assim: rapaz, é José. A única oportunidade ele pensou: só Faraó para me tirar daqui. Aqui está um cara que vai estar junto dele, é agora, lembra de mim e tal. Oportunidades. Entenderam? Nós podemos ter muitas oportunidades em várias situações na vida. Existem oportunidades que não voltam mais. Existem oportunidades que não se mostram da mesma maneira. Existem oportunidades que passaram e nós não as teremos mais de volta. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça, para que a gente veja as boas oportunidades, as oportunidades de alcançarmos o que nós queremos, as oportunidades de sairmos de onde nós estamos. Que Deus nos dê graça, para que a gente veja as oportunidades estratégicas, para que a gente possa usá-las, para que a gente possa clamar, para que a gente possa pedir, para que a gente possa usar cada momento. E é claro que Deus estava em tudo isso aqui. O texto termina aqui dizendo que o copeiro se esqueceu de José, mas 2 anos depois ele se lembra. José estava lá pensando assim: não deu certo, não deu certo. Tive a oportunidade, aproveitei, mas não deu certo. A estratégia pifou. José ficou 2 anos, talvez, pensando naquilo, né? Aquela ansiedade, né? Aquela expectativa. Passou uma semana, um mês, ele deve estar se ajeitando ainda. Ele deve estar se ajeitando. Uma hora ele conta para o Faraó como foi essa experiência dele aqui. Vai dizer: olha, eu sabia. Tem um homem lá, José, que falou que eu seria restabelecido e tal. Quem sabe a ideia de José era essa. Porque imagina só, um homem que estava ali condenado e a ele é revelado. Imagina se tivesse um sonho assim:
Você ia testemunhar para todo mundo. Irmãos, eu estava num lugar, tive um sonho, assim, numa situação difícil e tal, e veio um homem dizendo que Deus que revela as coisas, Deus tem as respostas, e eu contei o sonho e ele falou, e do jeito que ele falou aconteceu. Você ia testemunhar. A expectativa de José é que ele não chegasse lá e testemunhasse. Ele falou: Faraó, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Foi assim, 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 assim. Mais cedo ou mais tarde ia contar. Uma semana, um mês, 2 meses. Mas foi passando uns 3, 6 meses, 1 ano. José falou: será? Esqueceu de mim. Até que o Faraó teve o seu sonho. E ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro falou: quem tem a resposta é Deus. Tem um homem lá no caso. Aí ele, o momento era aquele. Às vezes a gente tem uma atitude, fala: eu aproveitei a oportunidade, mas não deu certo. Não deu certo no tempo que a gente queria. Não funcionou no tempo que nós imaginávamos. Não funcionou. Se nós estamos fazendo alguma coisa na direção de Deus, pode seguir que dá certo, pode esperar que dá certo. Precisamos crer, confiar e esperar no Senhor. Em último lugar, irmãos, quero ainda dizer que a verdade pode ser consoladora para um e fatal para outro. Quando o padeiro vê que José interpretou o sonho e era bom, como diz aqui, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Eu também tive um sonho. Conta o sonho. Vendo o padeiro que a interpretação era boa. Só que para ele, para o padeiro, a interpretação não era boa. Era de morte. Não era boa, mas era verdadeira. A verdade, irmãos, pode ser consoladora para um e fatal para outro. Isso quer dizer que a verdade é boa e ruim? Não. A verdade aqui é o que nos mostra a nossa condição. Depois a gente não sabe como, aqui nos diz, no aniversário do Faraó, este deu um banquete a todos os servos, e no meio destes reabilitou o copeiro e condenou o padeiro-chefe. O Faraó teve algum indício de que o copeiro era inocente, ou que ele não tinha mais alguma culpa, ou que ele já tinha pago pelo que ele fez, ele não sabe, e que o padeiro merecia morrer. A verdade, irmãos, é que a verdade nos mostra a nossa condição. É isso que eu quero colocar aqui. A verdade, ela não é boa e ruim, a verdade, ela é sempre boa. Porém, ela pode ser consoladora ou pode ser fatal. A verdade é a luz. A verdade é um diagnóstico. Não é? Quer ver que a pessoa fala assim: fui no médico, fiz um tanto de exame e não deu nada. A gente que fala isso, indignado. Já viu gente falar isso indignado? Fui no médico, fiz uns exames e não deu nada, nada. Não sei para quê. É o diagnóstico. Não deu nada, isso é consolador. Que bom que não deu nada. Mas o mesmo tipo de exame pode mostrar alguma coisa ruim, grave, ou até mesmo fatal. A verdade é assim, ela nos mostra a nossa condição. E a lição que eu quero dizer aqui é que José, ele não abre mão da verdade. José, ele recebe de Deus a verdade da realidade do copeiro, que era boa, ele seria restabelecido, e a verdade sobre o padeiro-chefe, que não era bom. José anuncia do mesmo jeito. Nós precisamos ser pessoas da verdade. Nós precisamos ser pessoas fiéis a Deus. Nós precisamos ser pessoas que
caminham com a verdade. A verdade é como luz que, refletida nas coisas boas, haverão de mostrar as coisas boas, mas refletida nas coisas ruins, haverão de mostrar as coisas ruins. Que a verdade esteja sobre nós, sobre nossas vidas, que a verdade ilumine as nossas vidas e de todos nós, que a verdade seja exercida por nós, para nós mesmos e para o outro, sem temor, sem ter qualquer medo, sem burlarmos a verdade. Imagine José, ele fala assim: se ele não diz a verdade, ele cairia em descrédito. Se ele não diz a verdade para esse homem, aquele copeiro ele vai assim: ele acertou o meu, mas errou do outro. Ele não. Ali foi um chute. Ele acertou 50%. Mas não, José acertou 100%. Acertou o que aconteceria com o copeiro e acertou o que aconteceria com o padeiro. Porque Deus tinha a resposta, porque Deus havia revelado. E José, diante da verdade, ele diz, ele mostra, ele fala, ele age baseado na verdade. É isso que vai acontecer. Para você é uma coisa boa, mas para você não é uma coisa boa. Nós precisamos ser pessoas assim, conosco e com o outro, com o próximo, sermos pessoas da verdade. A verdade, tantas vezes, ela vai nos mostrar que estamos no caminho certo, mas tantas vezes ela vai mostrar que nós estamos pisando em falso, que estamos pisando no caminho errado. A verdade vai nos mostrar que nós estamos bem, ou vai nos mostrar que nós estamos mal, vai nos mostrar que nós estamos acertando, ou vai mostrar que nós estamos errando. Que a verdade é assim. A verdade é suprema. A verdade é gloriosa. A verdade é iluminadora. A verdade, ela pode ser consoladora, nos mostrando o que está bom, mas ela pode ser fatal, nos mostrando o que está ruim, nos mostrando o que não deve estar bem nas nossas vidas. A gente precisa ser da verdade, a gente precisa andar com a verdade, a gente precisa olhar para a verdade. Não podemos querer a verdade somente para mostrar o que está bom, o que é elogiável, mas devemos querer a verdade para enxergarmos o que não está bom, o que é reprovável, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado em nossas vidas. José teve essa atitude de falar a verdade num momento que seria bom e num momento que seria desastroso, fatal na vida daquele outro homem. Que o Senhor nos abençoe, nos agracie, tenha compaixão, misericórdia das nossas vidas, que a gente saiba servir na adversidade, honrando o Senhor, sendo homens e mulheres de Deus. Muito de pé no seu lugar, vamos orar. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Obrigado por ser conosco. Como o Senhor era com José e o abençoava, o fazia prosperar, o Senhor é conosco. Graças te damos pelas suas misericórdias. O Senhor tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a servir onde nós estivermos, servirmos ao próximo, andarmos com o Senhor, ó Deus, nos importarmos uns com os outros, cuidarmos uns dos outros, honrarmos ao Senhor, ó Deus, darmos glórias ao Senhor. Ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Pai Celeste, ajuda-nos em toda a nossa caminhada, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter as atitudes que nós precisamos ter, as iniciativas. Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades, ó Deus, que surgirem no nosso caminho, Senhor. Não queremos, ó Deus, desperdiçar os momentos bons, oportunos que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos a andar na verdade, a viver a verdade, no nome de Jesus, para a tua glória, para o teu louvor. Que as tuas bênçãos nos alcancem cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Você que trouxe a sua contribuição, entregue gratidão ao Senhor. Perseverança, a mesma esperança, Senhor, a mesma vida, Senhor, porque somos um só povo. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que tem servido ao Senhor. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos conduzindo na Tua presença. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecidos estamos ao Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do eterno Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, na paz do Senhor Jesus.